Olá, bem-vindos à nossa primeira aula do curso de Mecânica Quântica. Meu nome é Fernando Dantas, eu sou doutor em Astrofísica, bacharelado em Física e pretendo, com esse curso, levar um pouco mais de conhecimento aos alunos que pretendem e precisam cursar essas matérias, como sendo obrigatórias ou mesmo eletivas ou até mesmo optativas num curso de física ou num curso de química ou em qualquer cursos de exatas, uma engenharia física, algo do tipo, onde eles precisam ter essas noções de mecânica quântica. Bom, esse curso ele vai ser dividido em duas partes. A primeira parte é uma parte mais de ambientação do aluno. Eu preciso meio que preparar o terreno para que os alunos entendam a matemática que vai se seguir ao longo de todo o processo da mecânica quântica. Uma delas é a parte estatística. A estatística é uma ferramenta muito usual dentro da mecânica quântica. Então nós faremos uma aula especificamente sobre estatística. Será a aula 2 desse curso. Uma outra coisa que se espera do aluno que esteja fazendo esse curso é que tenha pelo menos uma noção meio que fundamental, básica a respeito da física moderna de forma geral. Principalmente no que tange a física quântica. Entendam bem, tem uma tênue diferença, se é que eu posso colocar isso como uma diferença, mas na verdade não, entre física quântica e mecânica quântica. O que é a física quântica? Bom, o nascimento da física quântica, a data, né, que se escolheu para ser a data de nascimento da quântica de fato, foi em 1900, quando o Planck publicou o seu artigo, onde ele colocava que a energia ela não é contínua, ela pode ter um caráter discreto. Tá? E isso aí abriu uma porteira de coisas para poder explicar fenômenos que até então não se conseguia explicar teoricamente, mas se observavam na prática. Um exemplo, o efeito fotoelétrico, né, que foi até o responsável pelo prêmio Nobel do Einstein. O Einstein se aproveitou dessa ideia de Planck de quantização de energia, discretamente, que diga-se de passagem, e conseguiu dar uma explicação muito convincente de como o efeito fotoelétrico ocorre. Outros fenômenos, como a difração do raio-x, né, de Bragg, ou mesmo o efeito Compton, né, até mesmo o experimento da fenda dupla. Mais tarde veio a hipótese de de Broglie, né, que onde você pode ter um caráter dual, você pode associar uma onda a uma partícula. Então, tudo isso abriu um leque, né, da chamada física quântica, digamos assim. Então eu preciso que você tenha pelo menos ideia da física quântica, onde você pode, depois, com essas ideias solidificadas, embasadas na sua cabeça, a gente possa ter um campo mais favorável, fértil, para você ter a mecânica quântica de fato instalada na sua cabeça, se é que a gente pode considerar a nossa cabeça como um hard drive, né? Bom, mas enfim, os pré-requisitos também, para os alunos que estejam fazendo isso, pelo menos os pré-requisitos matemáticos, seja que o aluno tenha pelo menos feito a sua grade de cálculo total. Tá? Cálculo 1, 2, 3, bom, isso depende da instituição onde você está, mas a gente vai trabalhar com muita integração, né? Integração de superfície, integração de linha, ok? E a parte estatística é uma parte também que a gente precisa ter em dia, né? A gente está em dia com a teoria estatística. Principalmente no que tange a estatística discreta e a estatística contínua também. Bom, mas isso nós vamos ter uma aula inteiramente dedicada à estatística, então nós vamos saber como, pelo menos, direcionar a estatística de forma conveniente à mecânica quântica. Bom, uma outra coisa que se espera do candidato, eu sei que já são alunos em física avançada, digamos assim, não só do curso de física, né, mas como dos já citados, química, engenharias, principalmente engenharia física, aeroespacial, essas engenharias que geralmente, né, engenharia
de materiais, né, que geralmente precisa ter essa noção quântica. Então a gente precisa dar uma embasada mais forte para aquele aluno que vai começar a estudar mecânica quântica de fato, tá? Veja bem, a mecânica quântica ela é meio que a cereja do bolo da física quântica, ou seja, é a parte elegante da física quântica. A gente vai dar um caráter, um formalismo matemático para dar a ela essa elegância, esse caráter sólido, de embasado, de endosso de que ela realmente é algo real e que faz parte do nosso dia a dia, mais até do que se pensa. Bom, ela fazendo parte do nosso dia a dia e ela sendo real, a gente tem que aprender a diferenciar o que é um modelo quântico e o que é um modelo clássico. Por quê? A partir de agora, a gente não pensa mais só classicamente nas coisas. Né? E isso foi o grande diferencial quando Einstein conseguiu explicar o efeito fotoelétrico. Ele deixou aquele pensamento clássico, né, e passou a assumir um novo jeito de encarar aqueles fatos, ou seja, um jeito quântico. A mesma coisa aconteceu com a radiação térmica. Né? A partir do momento que você tinha experimentos laboratoriais confirmando aquela curva, né, de características de emissão de corpo negro, você tentar explicar ela classicamente foi onde todos os físicos quebraram a cabeça. Né? Até que chegou o Planck, deu aquela ideia da quantização de energia e ela se encaixou lindamente, perfeitamente, para explicar toda aquela curva de emissão de corpo negro. Bom, então como diferenciar modelos clássicos de modelos quânticos? Vamos colocar assim, vamos montar uma espécie de tabela e vamos ver como é que isso funciona. Então, coloquemos aqui assim, modelos, e esses modelos nós vamos separar o que seja clássico, o que a gente já tem aquele pensamento clássico, né, na nossa vida, e o que é o pensamento quântico, né, associado ao que a gente vai trabalhar aqui no nosso curso de mecânica quântica. Bom, a primeira coisa é a questão da certeza, né? Quando você, por exemplo, trata na física clássica, vamos pegar um exemplo bem assim, primário, você entra num carro, você sai do repouso em linha reta com uma aceleração constante, depois de um determinado intervalo de tempo t, você vai estar numa velocidade. Você tem certeza que isso vai acontecer, porque é um comportamento esperado. Ou seja, dentro do modelo clássico, a gente tem um comportamento que seja certo, né? Um comportamento que seja esperado. Você tem a certeza de que isso vai acontecer. Já no quântico, isso não quer dizer que seja incerto, tá? Mas a gente tem que esperar outros comportamentos que não seja exatamente aquele que você esteja esperando classicamente. Então, eu vou colocar aqui incerto entre aspas, porque esse incerto ele depende muito, inclusive tem um tópico da mecânica quântica que é o princípio da incerteza de Heisenberg, onde ele consegue explicar isso satisfatoriamente. Olha, tem uma incerteza, mas é uma incerteza associada, né? Não é apenas para um elemento só, para uma grandeza só. Você tem que associar essa grandeza com outras para a gente saber o que é certo e o que é incerto. Né? Bom, da mesma forma que eu acabei de citar aqui, no clássico você tem comportamentos previsíveis. Né? Então, o clássico é previsível. Opa, o acento é aqui. Então, deixa eu só apagar isso aqui. Nós temos os comportamentos previsíveis. Tá? Já na quântica, nós também temos um comportamento previsível. Porém, é aquele previsível entre aspas também. Beleza? Então, aqui nós temos um previsível, porque não se espera que ele esteja dentro dos padrões clássicos ou inerciais, tá, que a gente conhece. Uma outra coisa também que dentro do modelo clássico a gente pode ter uma certa certeza, seria pleonasmo demais, né? Mas que a gente tenha, assim, que a gente esteja bem seguro do resultado, é a determinação dos resultados. Vamos colocar assim. Então, as coisas são determinadas,
dentro do modelo clássico. Então, ó, determinado. Enquanto que no modelo quântico, a gente não pode determinar isso. A gente pode meio que prever essa. Por isso que eu coloquei esse previsível entre aspas. Prever, mas não com resultado certo, determinado, mas sim um resultado probabilístico. Então, por isso que entra a questão da estatística aí. Então, no que é determinado dentro do modelo clássico, dentro do modelo quântico, a gente vai trabalhar com probabilidades, tá? Então, aqui nós teremos modelos probabilísticos. Probabilísticos. Estamos aí. Bom, e de uma maneira geral, que talvez seja até do conhecimento do grande público, né? Bom, seja a questão de que os modelos clássicos trabalham no universo macro, né? Enquanto os modelos quânticos no universo micro. É a física do muito pequeno. Mas o quão pequeno é isso para a gente poder considerar um modelo quântico? Então vamos colocar aqui. Então, no clássico, a gente trabalha com o universo macro, enquanto no quântico nós trabalhamos com o universo micro. Mas prestem atenção nisso que eu estou falando do universo micro. Entendam esse universo micro como a física do muito pequeno. Não é a questão do micro 10 a menos 6. Porque 10 a menos 6 você não pode considerar como sendo um modelo quântico. Tá? Para você considerar o que é um modelo quântico, ele tem que estar em torno da constante mais famosa da física quântica, que seria a constante de Planck. Então, como e quando aplicar física quântica, né, na natureza ou em qualquer processo experimental que você tenha. Então, vamos colocar assim, quanticamente, vamos... Eu estou escrevendo aqui de forma organizada, porque essas notas de aula vão estar disponíveis para vocês em PDF. Então, assim que vocês começarem a fazer o curso, vocês já tenham essas notas de aulas em mão para facilitar a vida de vocês. Eu espero que a minha letra esteja suficientemente legível, né, para vocês desfrutarem melhor dessas notas. Mas, quanticamente, voltando aqui ao assunto, quando tornar as coisas no universo quântico, como considerar um modelo quântico? Bom, a primeira coisa que a gente vai pensar dentro lá do modelo clássico é o seguinte: se a gente tem partículas, vamos pensar em torno do átomo, nós temos partículas atômicas, né? Nós temos subpartículas atômicas também. E essas partículas elas têm um movimento, e tendo esse movimento, elas têm um momento angular. Então, isso é só um exemplo que eu estou dando, tá, de início, para a gente poder entender o que vai acontecer aqui. Nesse momento angular, vamos colocar aqui então, momento angular. Esse momento angular, na física clássica, a gente geralmente chama ele de um L maiúsculo, dessa forma. Agora, qual é o valor desse L que ele pode assumir para a gente considerar ele quanticamente? Olha, alguma coisa próxima da constante de Planck. Beleza? E eu ainda diria da constante de Planck normalizada. O que vem a ser essa constante de Planck normalizada? Deixa eu colocar aqui. A constante de Planck normalizada, inclusive nós vamos ter uma aula só sobre normalização, ela é o valor da constante de Planck dividido por 2π. Por que isso? Porque na maioria das vezes a gente vai precisar trabalhar com recursos matemáticos que nos permitam usar essa referência. Quanto vale a constante de Planck normalizada, digamos assim? Olha, ela está em torno de 1,05, se não me falha a memória, tá? Vezes 10 elevado a menos 34. Agora vem a unidade de medida. Se não me engano, também é quilograma dentro do sistema MKS, tá? Vezes metro quadrado dividido por segundo. Bom, prestem atenção nesse 10 elevado a menos 34. Isso é muito pequeno, galera. Isso é muito pequeno. Então, entendem agora que 10 a menos 6 ainda é muito macro perto desse valor aí. A mesma coisa eu posso colocar na questão das incertezas, né? Que eu já falei, que é um tópico da física quântica. Então, se você trabalhar com incertezas, as incertezas de Heisenberg, por exemplo, então vamos colocar aqui, incertezas. Essas incertezas de Heisenberg,
a mais famosa dela talvez seja a relação da velocidade e da posição da partícula. Né? Geralmente a gente associa a diferença de momentum, né? Momentum, não é momento angular, momentum. Momentum está associado ao movimento, à velocidade. E a posição dessa partícula, eles têm que ser da ordem também dessa constante de Planck normalizada. Beleza? Uma outra incerteza que deriva disso aí, dentro do processo de Heisenberg, seria a energia em relação ao tempo, que também tem que estar em torno aí desse valor aí de 10 a menos 34. Tá, mas como assim energia em relação ao tempo, Renan? Bom, quando você, por exemplo, tem uma lâmpada fluorescente, você acende uma lâmpada fluorescente, esse gás lá dentro vai ser excitado, os elétrons vão saltar para camadas exteriores, só que ele não vai ficar lá a vida inteira. Aliás, se há uma coisa que o elétron odeia, digamos, vamos considerar que ele tem alguma vontade própria, mas se tem uma coisa que o elétron não gosta é de ficar em camadas externas, camadas muito energéticas, porque isso requer muita energia dele. E eu posso saber quanto de energia ele terá nessa camada externa, mas eu não consigo saber com exatidão quanto tempo ele vai ficar nesse estado. Então daí que vem essa incerteza aqui, né, em relação à energia e ao tempo associado a ela. A mesma coisa com relação à velocidade ou à posição. Então isso aí vem o princípio, basicamente toda a questão do princípio da incerteza de Heisenberg. Tá legal? Ele vai voltar, evidentemente, se ele estiver lá na camada exterior, ele vai voltar e nesse processo ele vai emitindo luz, que aliás é como o processo de uma lâmpada fluorescente funciona. Né? Então, que fique bem claro também, as incertezas têm que estar em torno aí desse valor da constante de Planck normalizada. Um outro fator. Bom, eu acho que a gente pode generalizar, né? As ações dentro dos modelos, vamos colocar assim, as ações, elas são da ordem dessa constante de Planck normalizada, beleza? Porque a gente precisa ter essa ideia de que as coisas funcionam dessa forma. Vamos ver uma aplicação tosca disso, mas eu acho que vai exemplificar o que eu estou querendo dizer com o que você pode ou não considerar como um sistema quântico. Vamos pegar um átomo. Bom, se a gente está trabalhando com um universo muito pequeno, nós temos que pegar uma coisa muito pequena. Então vamos pegar um átomo de hidrogênio, que é um átomo simples. Então eu teria aqui um próton, não é isso? Está aqui. Um próton, eu estou considerando aqui uma partículazinha desse jeito, num modelo bem tipo Bohr, assim, sabe? Então eu tenho aqui um próton e em volta desse próton tem um elétron. Né? Esse elétron está circundando, eu por enquanto não vou colocar uma função de onda, por isso que eu falei que eu vou considerar um sistema bem Bohr mesmo. Então aqui eu tenho um elétron e esse elétron ele está sendo atraído por esse núcleo, inclusive essa foi uma das discussões das limitações do modelo de Bohr. Mas o que me interessa saber é o seguinte: para você arrancar esse elétron de um hidrogênio e ele virar um íon positivo, você tem que ter uma energia fundamental que é da ordem aí de 13,6 elétron-volt no estado fundamental, tá? Um estado que não esteja excitado. Então, isso aí é o valor que eu preciso para tirar o elétron de um átomo de hidrogênio, que é um átomo, de certa forma, simples. Se eu for pensar isso em termos energéticos, em termos de energia cinética, né? Vamos considerar isso, pelo menos assim, a priori, como um sistema clássico. Se eu for considerar isso apenas na questão da energia cinética, K, eu teria que aplicar de acordo com os postulados de Einstein e, por conseguinte, os postulados de Broglie, como o momentum ao quadrado dividido por 2 vezes a massa em repouso desse elétron. Não estou considerando massa relativística, estou considerando a massa em repouso. Beleza? Bom, isso aí vai nos dar assim, um momento de aproximadamente, tá? Vamos colocar assim,
aproximadamente 10 a menos 24. Eu não vou fazer essa conta aqui, mas pelo menos dá para a gente ter uma ideia de como que isso vai ocorrer. De 10 a 24 quilogramas vezes metro por segundo. Beleza? Esse é o momento associado ao elétron que você retira de uma energia. Espera aí que eu escrevi ali atrás do meu vídeo aí, mas agora acho que está dando para vocês enxergarem isso. Bom, se eu tenho um momento associado, eu posso falar, olha, eu não posso, de acordo com o princípio de Heisenberg, eu não posso falar que o momento é esse número, eu não posso determinar, afinal de contas, nós estamos nisso aqui, ó. Eu não posso considerar as coisas determinadas, eu tenho as coisas probabilísticas, né? Quando você está lá no seu ensino médio, ou até mesmo no curso fundamental do seu curso superior aí, de exatas, a definição de orbital é essa. O que é o orbital? O orbital é o local onde mais provavelmente você vai encontrar um elétron, mas você não tem certeza que ele está exatamente naquele ponto. Bom, e se você tiver certeza desse ponto, você não pode ter certeza da velocidade. Então, isso aqui, na verdade, é o que nós chamamos, eu vou até colocar de outra cor aqui, de incerteza associada ao momento. Beleza? Bom, eu posso também ter uma ideia de onde que esse elétron vai ficar em torno do átomo, né? Então eu posso ter uma incerteza da sua posição também. Lembrando que esse átomo ele tem aí mais ou menos um angstrom, né, de diâmetro, né? Vamos pensar dessa forma, ele tem um angstrom de diâmetro. Se ele tem um angstrom de diâmetro, eu posso falar que a incerteza da posição dele, ele pode estar em qualquer ponto ao longo dessa trajetória circular aí, eu posso falar que a incerteza dele está em torno aí de 10 a menos 10 metros, né? Isso aí é o valor de um angstrom. Então, eu posso simplesmente, eu vou até manter aqui a minha legenda, eu posso simplesmente colocar isso como a incerteza da posição em relação ao elétron. Bom, o que o princípio de Heisenberg nos manda fazer é isso aqui, ó, né? A grosso modo, claro que não é essa fórmula, mas a grosso modo ele nos manda aplicar essa relação aí para a gente ter uma ideia, pelo menos assim, estimada da incerteza desse átomo. Então, vamos colocar isso aqui, não é? E na hora que eu colocar o ΔX multiplicado pelo ΔP, a gente vai chegar aí, basicamente, no 10 a menos 34, que é o, não coincidentemente, né, é o nosso valor aqui da constante de Planck. Ou seja, isso aí, com certeza, é considerado um processo, um modelo quântico. Por quê? Porque está gravitando, né? Se é que eu posso usar essa licença poética, está gravitando dentro dessas dimensões aqui que a constante de Planck determina, né? Como sendo um modelo quântico. Beleza? Bom, então vamos dar uma generalizada nisso. Partículas como átomos, que eu acabei de fazer, e moléculas, né, algumas coisas bem desse universo, assim, elas respondem quanticamente aos modelos. Que mais? Outros ramos da física, por exemplo, a parte de semicondutores, né, que trabalham com cristais, não é isso? Também eu tenho que considerar modelos quânticos para poder calcular, para poder predizer alguma coisa nesse sentido, em termos tecnológicos, né? Claro. Lasers, né? A gente pode também associar o comportamento de lasers como sendo uma emissão estimulada de luz e evidentemente, ela tem um comportamento quântico, a gente tem que levar em conta um modelo quântico para isso também. E temperaturas muito baixas. Bom, por que temperaturas muito baixas? Bom, tem uma parte chamada estatística quântica, onde a gente trabalha com condensado de Bose-Einstein. Condensado de Bose-Einstein é uma temperatura muito baixa, tá? E somente nessa temperatura baixíssima é que a gente consegue
um condensado, né, esse quinto estado da matéria. Entretanto, eu arriscaria dizer que temperaturas baixas, abaixo de 100 Kelvin, seria uma possibilidade grande de ser tratado como um sistema quântico. Tá? Então, que isso fique bem claro aí para vocês, que essas situações podem ser tratadas como sistemas quânticos. Perfeito? Bom, uma outra coisa também que eu espero ser estudante, ó, veja bem, essa aula é uma aula introdutória, então, por enquanto, eu estou apenas apresentando a mecânica quântica para vocês. Bom, alguns conceitos chaves que vão aparecer aí ao longo do curso de mecânica quântica que você precisa estar familiarizado com esses jargões, tá? Então vamos colocar assim, jargões da mecânica quântica. Como assim? Vocês estão escutando um canário belga aí porque eu estou gravando de casa, né? Então, possivelmente, vocês vão escutar aí um canário, uns passarinhos, uns cachorros latindo, faz parte. Bom, os conceitos chaves, principalmente quando a gente está trabalhando com mecânica quântica, é a questão da função de onda. Então vamos colocar assim. Eu acho que a coisa mais importante que a gente precisa apresentar a vocês logo de cara seria essa função de onda. Essa função de onda, que é basicamente em torno de tudo dessa função de onda que toda a mecânica quântica é construída, é embasada, ela atende pelo psi maiúsculo. Esse psi aí. Tá legal? Na verdade, essa função de onda ela é uma função de posição e de tempo. Então, geralmente, né, claro, nós temos que associar ela em uma, duas, três dimensões, ou quatro dimensões, se considerar o tempo como uma quarta dimensão. Essa função de onda, então, ela vai ser em torno de x, y, z e, claro, em função do tempo. Vão ter também funções de onda independente do tempo, né? Isso aí são recursos matemáticos que nós vamos tratar isso aí. Mas é importante que vocês tenham em mente que essa função de onda ela pode se apresentar dessa forma aí. Bom, a minha letra aqui está um pouco rapidinha, um pouco preguiçosa, mas acho que vocês entendem que isso aí é um psi. Tá? Geralmente vai ser assim ao longo do curso. O que mais? A função complexa, claro, né, além da estatística, a gente precisa estar em dia também com operações de números complexos. Então, vale lembrar que essa função de onda ela também pode apresentar na forma complexa. Então, forma complexa. Então, por isso que você tem que estar com o seu curso de cálculo em dia, tá? O seu curso de geometria analítica, álgebra linear, né? O seu curso de cálculo numérico, tudo em dia. Por quê? Porque nessa forma complexa, evidentemente, nós temos que trabalhar com a forma real e a forma imaginária, com as duas partes, né? Então, tá aí, ó. Imaginária. Ou seja, eu posso ter uma função de onda, não é isso? Bom, voltemos lá esse átomo nosso aqui de hidrogênio. Então eu tenho uma função de onda associada a ele. Deixa eu só colocar aqui, só para apresentar. Tem uma função de onda aqui, que ele vai descrever ao longo dessa trajetória aqui. Bom, tá meio esquisito isso que eu desenhei, mas serve para ilustrar o que eu vou fazer. E, baseado nessa forma aí, né, eu tô aqui, jargões da mecânica quântica. Então, baseado nisso, a gente tem o seguinte, nós podemos ter aqui, para entender como que esse orbital desse elétron vai funcionar, eu posso ter um gráfico, digamos assim, tá? E nesse gráfico eu posso ter a forma real. Então vamos supor que isso aqui seja a nossa forma real. Está mais ou menos assim, beleza? Então vou escrever aqui, ó, essa aqui é a minha forma real. E podemos ter também a nossa forma imaginária, que eu vou colocar aqui de roxo. Né? A forma imaginária pode ser uma coisa assim, tipo isso. Então isso aqui seria a minha forma imaginária, beleza? E na hora que eu fizer a junção dessas duas aí eu chego no que eu chamo de... No que eu chamo não, né? No que a mecânica quântica chama de a parte
probabilística, né? E essa parte probabilística nada mais é do que a parte normalizável que vai associar os orbitais, por exemplo. Então, isso aqui de laranja pode ser a minha função de onda, ok? Ao quadrado, que é ela que dá a forma do orbital. Beleza? Então eu posso inclusive colocar aqui, ó, isso aqui é meu orbital. Veja bem, pessoal, nós ainda não entramos na mecânica quântica. Eu estou apenas fazendo aqui um apanhado, um teaser do que está por vir, tá? Uma outra coisa também que o aluno precisa ter em mente é o seguinte: nós vamos trabalhar com novas, digamos assim, novos recursos para poder entender bem a mecânica quântica. E esses recursos, nada mais, nada menos, dentro desses jargões, são chamados de operadores. O que são os operadores dentro da mecânica quântica? Bom, na verdade, o operador ele é um recurso que conecta a função de onda aos observáveis. O que é um observável? Né? Observáveis são as quantidades. Né? Vamos colocar assim. Então, a gente pode colocar aqui que, de uma forma bem grotesca, evidentemente, mas assim serve para ilustrar, os operadores, na verdade, conectam a função de onda, psi, nos observáveis, né? Observáveis. Beleza? E elas são grandezas associadas à quantidade. Então, quantidade. Então a gente pode meio que resumir assim. O que são operadores? Por exemplo, a gente falou aqui agora mesmo a respeito de posição e de momentum, não é isso? Então, o que seria um observável, um operador de posição e momento? A gente vai escrever ele dessa forma, é um chapéu, né? Então, um operador de posição, por exemplo, tem que ser um X chapéu, beleza? Enquanto um operador de momentum vai ser o P chapéu. Então, toda vez que isso aparecer para você, você já tem que pensar, ó, isso é um operador, tá? E ele age na função de onda, ok? Então, isso também é importante dizer. Esses operadores agem na função de onda, no psi. Então, geralmente, você encontra ele dessa forma aqui. Por exemplo, a posição agindo na função de onda seria o operador x agindo no psi, dessa forma aqui. Ou se for a questão do momentum, né, o operador de momentum agindo na função de onda, que vai ser isso aí também. Mas isso é uma coisa que nós vamos ver mais tarde no curso. Tá? Basta, por enquanto, você ter em mente que eles conectam, né? Então, eu tenho de uma forma geral, vou mudar a cor aqui, eu tenho de uma forma geral que esse X chapéu, ele é a posição, né, agindo numa função de onda em termos de sua posição. Uma coisa mais ou menos nesse sentido. Enquanto que o operador de momentum, né, ele seria, pelo menos assim, claro, isso vai vir mais tarde no curso, eu vou explicar isso, mas só para já dar um gostinho do que vem por aí, ele vai ser dado por isso aqui, a constante de Planck normalizada, que multiplica a derivada de alguma função, vamos colocar assim, a derivada de alguma função, que eu ainda não sei qual em relação à sua posição. Beleza? Então, que isso fique bem claro para vocês. Bom, mais um jargão também que vai fazer parte demais aí da vida de vocês é a questão da equação. Bom, uma vez que a gente está mexendo com essas funções de onda, a equação de Schrödinger ou Schrödinger. Bom, a gente vai entrar num consenso aí de como pronunciar o nome dele, mas eu falo Schrödinger. Então, a equação de Schrödinger, bom, a grafia é um pouco chata. Eu acredito que a grafia original, se não me falha a memória, é assim, um O com trema, Dinger. Então, algo mais ou menos assim. A equação de Schrödinger, ela vai apresentar de uma forma bem assim, usual, digamos assim. Ela vai ser uma coisa bem assim,
direto e reto vai pintar na sua frente, que é um operador. Por isso que eu falei da questão dos números complexos. É uma parte imaginária conectada a constante de Planck normalizada. Isso aqui numa derivada parcial, veja bem, da função de onda em relação ao tempo, beleza? E isso aqui vai dar um operador Hzão, que nós vamos chamar de hamiltoniano. Tá? Esse hamiltoniano é um operador de energia. Tá? Ele conecta as energias potenciais e cinéticas. Tá? Na função de onda. Bom, esse aqui é a grande vedete do curso de mecânica quântica. Tudo, basicamente, vai partir dessa relação aqui, que é a famosa equação de Schrödinger, né? Que, bom, dizem que, né, que ele tirou ela do bolso para explicar, mas ela se encaixou perfeitamente, lindamente na mecânica quântica. E ela passou pelas provas, pela metodologia científica e está aí, funcionando, beleza, e toda a quântica hoje gravita em torno dela, tá? Pelo menos a mecânica quântica. E eu falei que ela é associado à questão da energia, tá? Então, esse hamiltoniano aqui, só um parêntesezinho, esse cara aqui, ó, esse cara, ele vou colocar aqui de verdinho também, tá? Esse cara aqui, ele é um operador de energia, tá? Então seria um operador da energia cinética somado ao operador da energia potencial, beleza? É algo mais ou menos assim. Calma, nós vamos fazer a formalização dele devidamente, elegante, sem o menor problema. Por enquanto, isso é só uma apresentação grosseira do que está por vir. De uma forma geral, tá? Essa fórmula ela vai se encontrar meio que destrinchada. E é a partir disso aí que a gente vai trabalhar bastante o nosso curso de mecânica quântica. Então, essa fórmula, deixa eu voltar para o roxo aqui, essa fórmula também pode pintar na sua frente dessa forma aqui, ó. I vezes H barra, que multiplica esse d πc em relação ao tempo, beleza? Esse del, né? Na verdade não é d, é del. E ele pode pintar, nossa, mas ficou horroroso isso aqui, deixa eu só consertar. Ele pode pintar na sua frente mais ou menos dessa forma, como menos H2, na hora que você faz esse desenvolvimento desse hamiltoniano, tá? Esse H2 sobre 2m, você vê que isso aqui é a questão do momentum associado, vezes o del segundo do πc, pelo del x2, aqui associado à posição, mais a energia potencial em função da posição, vezes agindo, né? Não é vezes, eu acho que seria mais elegante dizer que ele age no π, né? Na função de onda. Então, essa equação de Schrödinger ela pode se apresentar de diversas maneiras. Por quê? Vão existir situações onde será mais conveniente apresentar essa ou aquela maneira, tá? Então, a maioria da mecânica quântica envolverá as soluções dessa equação aí, beleza? Bom, para terminar essa aula de hoje, né, que ela já está batendo aí nos seus 40 minutos, né, uma aula introdutória, uma aula apenas para apresentar a mecânica quântica para vocês, a gente pode fazer uma espécie de flowchart aqui, né, um esquema assim de onde que vão conectar, como as coisas vão acontecer nesse curso, né? Então, digamos assim, a gente pode separar as coisas de uma maneira mnemônica, dessa forma que eu trabalho com operadores, ok? Esses operadores, eles são usados, digamos assim, na equação de Schrödinger. Vou colocar só isso aqui, talvez já dá para vocês saberem o que é. Esses operadores são usados, né? Então vamos colocar assim para ficar bem organizadinho. São usados na equação de Schrödinger. Eles agem na função de onda. Então vamos colocar assim, os operadores agem na função de onda. Então eu vou escrever aqui agem.
para ficar bem definido aí na cabeça de vocês. E essas equações de Schrödinger, elas nos dão soluções para essas funções de onda. Então, aqui elas fornecem soluções. Vamos colocar assim que eu acho que vai ficar bem organizadinho, né? Bom, aí tem os spin-offs, né? Desculpa o trocadilho barato, mas é isso mesmo. Tem os spin-offs desse esqueminha que eu coloquei aí. Bom, por exemplo, o spin-off dos operadores, nossa, eu escrevi operados, operadores. Deixa eu só colocar aqui, operadores. Os spin-offs desses operadores, por exemplo, é o que nós chamamos de observáveis, né? Então aqui, os spin-offs são observáveis. Tá aí, que estão associados à quantidade. Bem como também a função de onda, elas também têm um spin-off, porque elas podem ser associadas a observáveis, ok? De uma forma também que essa função de onda, a gente não pode esquecer nunca da questão estatística, elas estão ligadas a probabilidades. Vamos colocar assim, probabilidades. Tá aí, beleza? Bom, como que a gente vai estudar isso ao longo do nosso curso? Bom, nós vamos começar aqui, beleza? A primeira parte é a questão da revisão estatística, para você se dar bem, ficar legal. Depois nós vamos te apresentar a função de onda. A função de onda vai ficar bem, assim, definida na cabeça de vocês como é que essa função de onda do elétron em torno do núcleo vai ocorrer. Em seguida, nós vamos ver quais são os recursos para poder trabalhar essa função de onda, que são os operadores, que está aqui, né? Por final, nós vamos trabalhar as equações, a equação de Schrödinger, ok? E a partir dessa equação de Schrödinger, aí vem uma parte que é danadaça, cara, que é aí que nós temos que afiar mesmo toda a nossa matemática, né, que é uma matemática avançada com relação a isso, que é a questão do formalismo. Formalismo. Deixa eu ver, tá saindo o vídeo aí legal? Tá. Essa é a quinta e última parte e a gente vai encerrar o nosso curso de quântica. Beleza, pessoal? Então, está aí. Essa é a aula introdutória ao nosso curso de quântica. Espero que todos vocês gostem, espero que todos vocês façam bom proveito disso e que a minha pedagogia, se é que eu posso colocar assim, a minha didática, ela possa ser bastante proveitosa para vocês nesse sentido, porque eu vou tentar, pelo menos assim, cobrir algumas lacunas que eu senti que não foram cobertas quando eu estudei essa matéria pela primeira vez, tá? Então eu acho, assim, louvável, pelo menos, tentar facilitar o caminho para vocês naquilo que eu tive dificuldade. Perfeito, pessoal? Então, até a aula 2. Aula 2 trataremos das questões estatísticas. Um forte abraço e até lá.